Saudamos a todos os nossos amados irmãos, amantes da Palavra de Deus, que têm nos assistido toda semana na Escola Bíblica Dominical, o estudo da Palavra de Deus. Saudamos também os nossos apóstolos Oriel de Jesus e Jussara de Jesus. Nós estamos dando continuidade ao livro de Jó. Nós estamos agora na aula número 4. O título da lição de hoje é o drama de Jó. Repito, o drama de Jó. A leitura bíblica está no livro de Jó 1, 13, 22, 2, 6 e 8. Eu vou resumir um pouco a leitura por causa do tempo. Então, 1, 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E ressalta aqui a palavra primogênito. Vou para o capítulo 2, a partir do versículo 6 em diante. E disse o Senhor a Satanás: eis que Jó está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Aí o 8 repete: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Ele está repetindo aqui o 8 duas vezes. O texto começa dizendo assim, amados, vou repetir o início da leitura. E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Este é o dia da tragédia, das provações que iriam iniciar com Jó. Eu venho aqui na Bíblia e vou fazer uma retrospectiva, ou melhor, uma contextualização. Vou para Jó 1, a partir do versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O versículo 4 diz: e iam seus filhos e faziam banquete em casa de um dos seus filhos. E enviava e convidava as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com ele. Lembra que eu ressaltei a palavra primogênito? Esta festa, desse dia que começa a tragédia de Jó, foi justamente nesse dia, na casa do primogênito, que aconteceu, iniciou a tragédia e as provações de Jó. Quando fala primogênito, a Bíblia aqui, quando fala primogênito, isso indica de que essas festas eram feitas periodicamente na casa de cada um. Neste dia, era na casa do primogênito. E eles convidavam as 3 irmãs para estar em confraternização em família. Vejam, não era uma festa em que ele convidava os amigos. Não era uma festa em que tinha pessoas estranhas no meio. Era uma festa familiar. Jó com o patriarca e a mulher, sua esposa sendo já de idade, evidentemente a festa seria só entre os filhos. Passava a semana trabalhando, ou de tempo em tempo trabalhando, e se juntava para celebrar, para comemorar, e fazia, por direito, um banquete. E foi neste momento em que começou a tragédia. E diz o texto, que eu vou continuar lendo, que começou então a tragédia. O 15 diz: e eis que deram sobre ele, começando o texto, vou voltar ao 14. No 14 diz: e veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam ou pastavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, um povo nômade, que andava e estava passando por ali, e deu em cima, e tomaram os moços e mataram a fio de espada, e roubaram todos os seus jumentos. Levaram. E ele chegou e narrou isso para Jó. Não tinha terminado ainda de explicar, de dar o seu relatório, a Bíblia continua dizendo:
Estando este ainda falando, veio outro dos seus servos e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Então, essa é a segunda tragédia. Não tinha nem terminado quando veio um terceiro mensageiro, versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram seus moços, feriram e mataram ao fio da espada. Escapei só eu para te trazer esta acontecimento. Novamente, não tinha nem terminado a sua narrativa de uma tragédia terceira. Veio um quarto mensageiro, versículo 18. Estando ainda este falando, veio o outro, o quarto, e disse a Jó: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Neste momento, Jó, emocionalmente, eu diria até que um pouco psicologicamente, deu conta dessa tragédia que invadiu o seu ser. É um homem natural, um homem de Deus, com todas aquelas qualificações que Deus já havia lhe dito a respeito dele a Satanás. Mas ele sentiu, porque realmente não é coisa que se deseja para ninguém. E eu creio que, como ele é o único de todo o Antigo Testamento que passou por essas provações, né, tem mais 2 lá na frente, eu creio que realmente Jó sentiu em suas bases. Mas em tudo isso, então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, o manto, a roupa, raspou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Veja, o que é que Jó fez? Não foi lastimado, não foi chamar os amigos, não saiu choramingando, não foi para lugar nenhum, nem procurou ninguém. Jó simplesmente adorou a Deus. E eu trago isso para o nosso dia. Estão passando por época de pandemia. Essa pandemia é mundial. Alguns lares evangélicos do nosso meio já foram atingidos. Mas qual é o nosso papel? É adorar a Deus, mesmo nessa situação mais difícil. Porque adorar a Deus, quando está tudo bem, é muito fácil. E essa foi uma das justificativas que Satanás prestou para Deus, quando Deus falou a respeito, dando testemunho de Jó. Ele disse: olha, o Jó tem tudo, o Senhor dá bênção para ele tem tudo, o Senhor nunca deixou faltar nada, é rico e é poderoso na terra, nos negócios e no comércio. Isso foi o que Satanás alegou. E aqui já estamos vendo de que Deus tinha razão quando disse para Satanás de quem era Jó. O versículo 22 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem abriu a sua boca para falar alguma coisa. Oh, meus amados irmãos, é uma das coisas mais lindas quando nós estamos em provações. Provações nós temos, lutas também. Jesus já disse, eu já disse na lição passada, que ele nos avisou: e no mundo tereis provações, mas tende bom ânimo. Jesus dizia: eu venci o mundo. Significa que nós também o venceremos. E nós não costumamos dizer: posso todas as coisas. O apóstolo Paulo já escreveu isso, e ele é testemunho disso, e passou por isso, e pôde dizer isso, e deixou para nós, para que nós também possamos passar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a maior realidade que o crente pode ter na sua vida, meus irmãos. É mais do que vitorioso. As provações e as tragédias que vieram sobre Jó, vieram em 3 pontos, aliás, em 4 pontos fundamentais: emocional, social, físico e espiritual. Nessas 4 áreas, Jó sofreu essas provações, e vamos ver que em todas elas ele foi vitorioso. Mas tem ainda mais 2 que eu vou estar decorrendo nesse estudo. Nessas 4 áreas que eu falei, eu vou estar falando sobre 2 delas, nessa minha introdução. A emocional foi pela perdas
que ele sofreu. É muita emoção, tá certo? Pela perda que ele teve, uma sucedida da outra. Era um homem realmente rico e próspero. De repente, há uma tragédia, posso chamar assim, das suas finanças, dos seus bens e do seu patrimônio. A segunda é espiritual, que foi a última notícia em que ele narra, o seu servo narra a morte dos seus filhos. E que isso aí levou ele a um clímax. Não é bom, e é bom entender de que isso é coisa mais natural. Até Jesus Cristo sofreu essa emoção na sua alma. Lá no Getsêmani, quando ele está lá e faz aquela oração, ele diz para o Pai que a sua alma estava angustiada até a morte. Mas, ele diz, se possível, passa de mim este cálice. E não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Então isso quer dizer que nós aprendemos. E que Jó, certamente, nesse momento, ele rasgou a sua roupa e sabia que o seu Redentor vive. Porque ele não se desesperou. Vamos agora então ao nosso ponto número 1 da nossa mensagem. Ponto número 1 diz: a tragédia de natureza econômica. Nessa tragédia de natureza econômica é que nós estaremos comentando. Jó era o maior de todos os comerciantes e fazendeiros, se assim podemos chamar, daquela região. Ele era próspero no cultivo da terra com a lavoura. Ele não era nômade. A maioria dos que habitavam aquelas regiões eram nômades, vinham e voltavam. Tanto é aqueles que atacaram os seus rebanhos eram nômades. Ele tinha rebanho de gado para reprodução e para oferecer proteína, conjuntamente com o rebanho de ovelhas. Produção de laticínio também. Fazia Jó verdadeiro empreendimento comercial. E Jó era muito conhecido na região como um homem de bem e honesto nos seus negócios. Por isso é muito importante aqueles que aceitam Jesus e que são crentes não se esquecer de que Jesus já preveniu que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não que seja contra a riqueza. Nós vemos que Jó era rico. Vemos também que Abraão era rico. E nenhum Deus questionou a sua riqueza. Então é verdade que toda essa riqueza que Jó tinha, Satanás passou em rosto diante de Deus, dizendo que Jó só o servia porque Deus tinha dado para ele toda a riqueza. Por isso que ele adorava. E Deus justamente deixou que Satanás o provasse para que demonstrasse pelo servo que ele tinha e conhecia, pois Deus já disse ele, e que Jó realmente não servia a Deus por causa da sua riqueza. Por isso não coloque o dinheiro, que é a raiz de todos os males, como algo muito importante. Se você assim é rico e abastado, você é. Mas use a sua riqueza com sabedoria para abençoar, para fazer benefícios e para contribuir também com a obra de Deus. Ponto 3 do nosso primeiro ponto. O ataque do diabo na esfera comercial. Se era bem sucedido, a Satanás justamente teve permissão de Deus para atacar justamente em tudo que Jó tinha, menos nele, né? Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca e com isso levou ele à ruína, financeiramente falando. O adversário já está escrito na palavra de Deus. Em João 10:10 diz que o adversário, o diabo, não veio senão para roubar, matar e destruir. Isso é que ele estava fazendo com Jó. Essa é a operação que ele fez com Jó. E não digo que só com Jó. Nos dias de hoje, Satanás continua reagindo da mesma forma. Ele não mudou o seu método desde o Éden, quando ele usou da astutícia contra Eva. Ele está fazendo aqui o mesmo papel, levando Jó ao caos na estrutura terrena e material econômica financeira. Por isso, nós devemos estar prevenidos, porque o diabo, já vou repetir, diz a Bíblia que está ao nosso derredor querendo nos estragar como se fosse leão. Isso é, primeiro para roubar,
tudo de bens, que é riqueza, tudo que possuímos de bom. Segundo, matar quer dizer, tirar a nossa vida, como ele tirou de todos os servos de Jó, e destruir, que é a pior. O que ele quer destruir? Destruir nossa alma para que nós desesperemos, cedamos e percamos a nossa salvação. Cuidado, meu irmão, que essas três áreas é que ele atua e começa justamente de forma gradativa. Roubar, matar e destruir. Que não seja você, meu amado que nos ouve, que possa entender que essa é a estratégia de Satanás. Destruiu a sua fonte de produção, a sua fonte de riqueza e destruiu os seus funcionários. Jó tinha um apego muito grande com os seus funcionários. Creio que ele não tratava como funcionário. Ele tratava como amigo, como servos, né? Até como fosse da própria família. Isso era o feitio de Jó. Mas o que levou Jó realmente a esse estado de alma foi a perda simultânea, em cima das perdas materiais dos seus servos, a dos seus filhos, dos seus entes queridos. Aí Jó fez a coisa mais linda. Ele adorou. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. O mais importante também ele fez. No versículo 21. E disse Jó: "No saí do ventre da minha mãe e no tomarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Esse é um gesto de gratidão que Deus quer ouvir dos nossos lábios, na nossa alma, com expressão maior do nosso sentimento, de que haja o que houver, o que Deus permitir que Satanás nos faça, nos toque, nos prove, nós temos que provar para Deus de que nós o adoramos, de que nós o veneramos e de que Ele é fiel. E a sua misericórdia dura para sempre, por isso é a causa de não ser consumido. E Jó não foi consumido na sua alma, porque Deus não permitiu que ele atingisse a vida de Jó. E assim, se você está passando luta, Deus não permitiu. Note que você já passou por tudo, mas você está de pé. Você está vivo. Até alguns tenham passado atingido pelo coronavírus e está aí de pé, dando testemunho. E os que não passaram, eu rogo a Deus que não deixe chegar na sua tenda nenhum mal dessa ordem. Mas saiba que Deus está nos protegendo de todas as coisas. Por isso, nós devemos ser fiel para com Deus. Vou passar agora para o ponto número 2 da nossa mensagem de hoje. Dentro desse ponto número 2, vamos para a parte 1. Filhos. Filhos. Nós já vimos que foi o maior choque para Jó quando ele soube dessa quarta notícia, a perda do seu filho. A tragédia se abateu e Jó foi realmente, sentiu nas suas emoções esse peso. Perdeu num só momento, num só dia, tudo o que tinha, mas os 10 filhos de uma tacada só foi demais para Jó. Já perdeu seu filho em um só dia e sua esposa instaurou-se contra ele. Quer dizer, a sua esposa realmente veio também para não, junto com ele, sentir aquela perda, sentir aquele sofrimento, partilhar com ele. Perder um filho é calamitoso. Nós lembramos agora do episódio de Abraão. Deus, para testar a fé de Abraão, pediu a ele que sacrificasse seu filho Isaque. Mas veja só, era coisa tremenda. E Abraão justamente pôde provar a sua fé através da sua atitude de oferecer o seu filho Isaque em holocausto. E Deus considerou e disse que Abraão é o maior da fé. Por isso que Abraão é o nosso pai da fé. Veja o que é que diz a palavra de Deus no Salmo 11, 5. O Senhor prova o justo, no caso Jó e no caso Abraão, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Nós vamos então para 1 Pedro 1,7 para entender bem o que é que Deus prova a nossa fé. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito filho.
No caso de Abraão, unigênito filho. Mas se nós levarmos isso para o lado espiritual, o plano divino, nós vemos que Deus ofereceu seu filho unigênito. Unigênito quer dizer único, não só no caso de Jesus que se revestiu de carne, mas unigênito que Jesus é Deus. Jesus não é homem, embora tenha se revestido em forma de homem. No princípio era Deus e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus ofereceu para mostrar que isso é o que Deus faz conosco e que requer também de nós. Vamos ainda para um contexto que está em Hebreus 11, 17, que eu ainda vou ler, para ficar bem esclarecido tudo isso. Aliás, 1 Pedro. 1 Pedro 1, 7. Para que a prova de vossa fé, isso que é importante saber, porque aconteceu com Jó, que pode acontecer conosco. Qual a razão? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provada pelo fogo, se encham de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós temos uma recompensa, Deus tem algo para premiar aqueles que Ele acha que tem condições de passar por essa prova que passou Jó. E posso ter certeza que dentro dos testemunhos, dentro da história da igreja, dentro do Velho Testamento, tivemos muito mais. Mas vou dizer que ninguém foi igual ao sofrimento nem à tragédia de Jó. Dissemos que o caso de Abraão, que também ofereceu seu filho. Ele mesmo iria tirar, é outra situação. Mas o importante é que Deus realmente tem um propósito em todas essas coisas. E através de todas elas, nós somos abençoados por Deus. O ponto 3 da nossa mensagem de hoje tem o título de Tragédia de Natureza Física e Psicológica. Ponto número 1. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, veja que aqui ele já está como derrotado, pois o patriarca não submeteu a ele, como submeteu Eva. E então o diabo foi reprovado. E a aprovação de Jó é sinal de que muitos dos filhos de Deus, no momento, nos dias de hoje, somos aprovados também. Porque isso, meu irmão, que Deus permitiu, já disse na aula passada, para que nós tenhamos o exemplo de Jó, para seguirmos o exemplo. Assim como Paulo disse, né? Sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. De quê? Do testemunho de Paulo. E nós temos agora o testemunho de Jó para seguir nesta área também, que Deus assim o quis e deixou para que nós o conhecêssemos e pudéssemos seguir a sua trajetória. Ponto número 2, a saúde física. Agora Satanás vai voltar novamente à presença de Deus, mesmo já sendo derrotado, e Deus vai passar isso na cara dele, para mostrar de que ele realmente quer ver o fim do ser humano. Ele é inimigo de Deus e inimigo do ser humano. Olha só o que é que diz aqui, o texto de Jó 2. O Satanás volta a segunda vez à presença de Deus. E vindo outro dia, não foi aquele dia, que já é outro dia, depois dessas 4 provações, vindo Satanás à presença de Deus, entre eles apresentou perante o Senhor, entre os filhos de Deus. O verso 3 diz, e disse o Senhor a Satanás, observaste novamente meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E voltou a repetir isso. Homem sincero, reto, temente a Deus, devendo-se do mal, que ainda retém sua sinceridade. Veja que Deus acrescenta. Que ainda retém sua sinceridade. Em quê? Nessas provas que ele tinha passado. Aí Deus acrescenta. Havendo-me tu, Satanás, incitado contra ele para consumir sem causa. Porque Jó era inocente. Jó padeceu isso sem nenhuma razão que ele tivesse cometido para que sofresse tal provação. Mas Deus o fez
para que ficasse registrado, para que nós tivéssemos exemplo e para servir de ponto de que isso iria acontecer também com Jesus em seus sofrimentos. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará, o homem tem, dará pela sua vida. Ele aqui está até provocando Deus. Estende, porém, a tua mão, falando para o Senhor, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que ele blasfemará contra ti, em tua face. Disse o Senhor: Satanás, eis que ele está em tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É aqui que entra o quinto sofrimento de Jó, na sua própria pele. E Satanás o atacou na sua parte física, no seu corpo, que é justamente aqueles pontos que eu disse que daria na sequência: a parte física e social. Então vamos ver o que vai acontecer com Jó a partir daí. Jó ficou numa situação física, tinha insônia, olhos vermelhos, dores nos ossos, os seus coceiros nos seus furuncos, aquele mau cheiro, aquele cheiro terrível. Enfim, eu diria que era um corpo putrificado, como de um defunto que Jó estava com ele. A pele ficou na pele e no osso. E Jó, mesmo assim, Jó manteve-se fiel, não murmurou. Em Jó 14:1 diz: tomara que me escondesse na cova e me ocultasse até que tua ira se desviasse de mim. Ele preferia que tivesse acontecido assim, mas Deus não se escondeu. Deus está oculto, mas a graça de Deus estava sobre a vida de Jó, para que ele continuasse a dar testemunho perante Satanás de que Deus realmente conhecia. Quem nos conhece, quem conhece o coração, somente Deus. E este realmente nós não conhecemos. Jó realmente era um homem de provas para que ficasse assim registrado. O terceiro ponto do item 3, saúde mental. Vamos falar agora sobre a saúde mental de Jó. Não há dúvida que as consequências físicas da enfermidade que atingiu o corpo de Jó realmente lhe trouxeram um pouco de tensão psicológica. Essa tensão psicológica, ela foi agravada pela parte social em que Jó vivia. Imagine, um homem que de posição, de respeito, conselheiro, patriarca da ocasião, sacerdote da família, um homem comerciante, enfim, uma posição projetada que Jó tinha. De repente se encontra naquela situação e a sociedade o tinha como um homem eminente. Agora veja em que situação ele chegou. Essa parte social realmente trouxe esse problema psicológico para Jó, uma tensão muito forte. Veja só, rejeitado pelos amigos, que são assuntos das próximas aulas, seus amigos, zombado pelo povo, que lhe tinha antes o maior respeito, debochado até pelas crianças e, para agravar mais ainda, abandonado pela sua esposa. Essa parte aí era a parte em que ele tinha como único apoio que lhe restava. E de repente ele se vê sem nenhum apoio de nada. Foi aí que Jó realmente sentiu um peso na base emocional, psicológica. No versículo 8, diz assim: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza, ou das cinzas. Esse fator é que também agravou demais. Tudo isso somado, Jó sentiu-se
e falou aquela frase, que ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Não que Jó estivesse afetado espiritualmente, mas Jó estava abalado simplesmente emocionalmente. E olha o lugar em que ele estava, quando ele foi para Síria. Depois de tudo isso acontecer, ele se sentiu sozinho, abandonado, sem ninguém. E ele foi para, aqui o texto diz, no meio das cinzas. Esse meio das cinzas era um lugar considerado imundo, onde os inválidos e dementes, olha, até dementes, costumavam ficar ali. Esperavam a morte entre os cães, insetos e aves de rapina. Eu diria de que Jó estava aí num lugar terrível para que o homem pudesse ter alguma esperança. Mas Jó, o que sentiu mais foi o peso da sua esposa. O versículo 9 disse que peso foi esse. Então a sua mulher disse, ainda retém a tua sinceridade com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja que em tudo isso, vamos ver que resposta Jó tem para dar para essa mulher. Versículo 10 explica, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó aqui faz essa outra declaração que serve de alento, que serve de consolo, que serve para que possamos colocar a nossa vida nesse patamar. Pior que seja a situação, nós ainda temos a esperança. A esperança de Jó, essa nunca, creio eu, lhe faltou. Porque nós vemos que ele no final faz essa declaração, confirmando essa esperança que ele tinha no Deus, confiando que o seu Redentor vivia e por isso que ele mantinha-se de pé. A conclusão da nossa lição de hoje, ela é importante para que nós possamos ter ideia de quanto Jó foi exemplo, quanto Jó serve para que tenhamos ele como algo referencial. É o referencial do Velho Testamento para o Novo Testamento, no que diz respeito à vida espiritual que devemos ter e manter. A conclusão fala assim, com uma fé inabalável, Jó mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Veja que ele estava lúcido quando deu essa resposta para a mulher dele. O Senhor pôde manter o fiel servo Jó de pé diante da calamidade que ele estava passando. A Bíblia diz que Deus não permite que nenhuma provação nós passamos, que venha até nós, que nós não possamos suportar. Essa é a maior garantia. Então, diante que eu estou ouvindo esse estudo e essa lição de hoje, vai ter essa certeza. Como está você nesse exato momento? Possivelmente muitos dos que estão me ouvindo estejam passando lutas atrozes, lutas realmente difíceis. Mas tenha esta esperança que Jó teve. Não é por acaso que você está ouvindo essa lição bíblica para que você possa nortear a sua vida, o norte da sua vida. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó. Olha só ao ponto que ele chegou. Máximo. Mas Jó manteve-se íntegro. Deus disse que ele era homem íntegro, reto, que se desviava do mal. O patriarca permaneceu de pé diante desta tamanha provação. Maior, só aqui Jesus passou. E passou para que nós não tenhamos que passar nem a aprovação de Jó e nem a aprovação de Jesus. E sejamos aprovados pela nossa esperança. E nós sabemos que Jesus vive, nosso Redentor vive. E nós temos um alento que Jó não tem. E nós estamos esperando a sua volta. Né? Esperando a sua eminente volta. Que essa é a nossa maior esperança. Que Jesus venha, que Jesus volte para nos buscar. Né? Ele disse que iria e que voltaria para nos buscar. E Ele tem preparado os nossos galardões
e a nossa coroa da justiça, da vida eterna, para todos sempre estarmos com Ele naquele grande dia do arrebatamento, quando subiremos, todos nós que servimos a Deus com fidelidade. Que Deus lhe diga abençoe a sua vida. Nos encontraremos na próxima aula, se assim Deus o permitir. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos então. Pai Celestial, essa foi a Tua palavra que Tu colocaste no meu coração e eu transmiti. Meu Pai, conforme está escrito, como eu li os textos bíblicos, para que, Senhor, não fossem as minhas palavras, mas a Tua palavra pelos textos bíblicos, e na inspiração do Teu Espírito, as palavras que Ele me deu para proferir e ensinar. Por isso, fica com cada um que ouviu esta mensagem, abençoa a sua vida espiritual, física, moral e a sua vida também, Senhor, familiar. Tudo isso eu te peço, tudo isso eu te agradeço, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, a graça de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, e as doces consolações do Espírito de Deus repousem em sua vida, hoje e para todos sempre. E todos dizem comigo, amém. Amém. E amém.